Está no ar o podcast Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Eu sou Fernando Rudnick e estou acompanhado das feras Carneiro Neto e Augusto Mafuz com um final de semana recheado aí de futebol paranaense, muita coisa para a gente falar. Teve vitória do Operário sobre o Curitiba, teve empate do Atlético. Vamos falar também da eliminação do Atlético para o Vasco na Copa do Brasil. Mas antes, fica aquele recado para você que não é inscrito ainda aqui no canal do 12 Esportes. Se inscreva, é de graça, você ativa as notificações e sempre fica ligado no que está acontecendo aqui em todos os programas de Carneiro e Mafuz. Deixa também o teu comentário, que é muito importante para a gente. Ô, meus amigos, vamos começar falando do Coxa, que deu uma de Atlético nesse final de semana. Tomou a virada do Operário nos acréscimos e agora acabou? Mafuz, acabou a chance do Coxa? Não, mas há muito tempo, aliás, desculpem os torcedores do Curitiba, mas em nenhum momento o Curitiba teve chance de competir objetivamente para voltar à primeira divisão. Nunca teve time, nunca teve projeto para voltar. E ontem foi o ato final, né? Ganhando o jogo, se somasse mais 3 pontos com um jogo fora, ele teria ainda uma ilusão, mas ontem... O Curitiba estaria com 37 Exatamente. Pontos em 8º lugar. Mas ganhando fora. Agora não tem mais chance. Está em 12º, tem mas não 34. Não surpreendeu, está dentro do roteiro previsto. Agora, veja bem, como vai ser doído para o torcedor do Curitiba, porque na segunda divisão o ano torna-se mais longo. Ele tem ainda o restante desse ano para suportar a segunda divisão, e com a probabilidade do time continuar nessa irregularidade, e tem mais o ano que vem. O ano que vem o estadual, que é uma tristeza, e posteriormente mais um ano de segunda divisão. É uma eternidade, Carneiro Neto, esse script da derrota do Curitiba, vamos falar um pouquinho do jogo, foi cruel com o torcedor, né? Vencia o jogo, depois tomou um empate, teve a confusão ali, torcida querendo invadir. Mas aí, a torcida se irritou de tal forma que quis invadir o gramado. Talvez eles quisessem ir para cima dos jogadores do Curitiba, isso é preocupante. Se aconteceu lá em Ponta Grossa, no Germano Krieger, tem que tomar cuidado para não acontecer no Couto Pereira, porque os protestos têm sido veementes já há muito tempo contra os administradores do clube, provocou até a queda do executivo Carlos Amodeu. Na última partida em casa eles vaiaram o técnico Jorginho, e ontem ficou meio fora de controle ali os ânimos. A sorte que a polícia militar interveio no momento certo, com muita eficiência, e conteve aquela ira do torcedor. Agora, falando tecnicamente, então, do jogo, o Curitiba desperdiçou uma oportunidade muito grande, como já havia desperdiçado, né, na partida anterior, de ganhar a partida do Operário, porque foi superior, ele começou melhor, fez 1-0, o Zé Gabriel, num escanteio de cabeça, e poderia ter ampliado para 2-0. O Júnior Brumado perdeu uma bola na pequena área, um cabeceio. Foi um pouco alto, uma jogada boa do Ronier pela direita, serviu o Natanael, que cruzou. E daí nem cruzou, deu uma centrada na bola, bem embaixo da bola, muito boa, só que ela subiu. E mesmo assim o Júnior Brumado, que é um homem de 1,90 m, não alcançou. Porque se faz 2-0, o Curitiba se assentava em campo, né? Claro. O Operário não fez uma boa atuação, até no segundo tempo, com muita dificuldade para acertar os passes, para chegar na última linha do seu ataque. Até que surgiu um lance de bola parada. E aí é imperdoável o que aconteceu, né? Eles caíram no golpe do falso batedor. Foi um jogador do Operário bater e a zaga, a defesa, a barreira, se desintegrou. Foi um tal de pular para cima, pular para o lado. Um balé. E daí o outro veio, né, o Natan, e concluiu. E o goleiro estava desatento.
E tinha um jogador que já está superado, ninguém está usando mais isso, deitado ali para fazer... Para evitar o chute rasteiro, né? Exatamente. Mas o chute foi muito bem dado, a meia altura, e surpreendeu a todos, né? Porque toma um gol nessa altura de falta, aí a torcida criou aquele problema, o jogo parou, ficou lá, sei lá, 10, 15 minutos, vai, não vai, chove, não chove. E no retorno, o Curitiba quase fez o gol, né, num ataque. Mas daí na recarga o Operário fez um golaço, né? Essa é a grande verdade. Um golaço e ganhou o jogo por 2-1. Então o Operário se reabilitou e o Curitiba afundou. Psicologicamente, eu diria. Agora, o campeonato está aberto ainda. Eu acho que tem muito jogo, é mais difícil. Cada semana que passa, cada rodada que passa, fica mais problemática a ascensão do Curitiba. E o Mafuz referiu-se bem à questão do calendário. O Curitiba não tem um calendário. Ele tem só o estadual, a Copa do Brasil e a Série B, no caso, se ele não subir. Porque ele não disputa competições internacionais há muito tempo. E tampouco a Copa do Brasil. Ele roda na primeira ou segunda etapa. Sim. Então é um time que não ganha premiação, é um time com dificuldades técnicas e pouco investimento. O Curitiba teria, obrigatório e necessariamente, que revelar mais jogadores. Tem revelado, diga-se bem da verdade. Está aí o Pedro Murisco, o Ronier e alguns outros. Porém, o Ronier vai ser vendido, né? Ainda não tem nada definido. Mas diz que tem uma proposta aí boa. O Ronier. Mas precisa o Curitiba. O Atlético também. Aliás, isso hoje mudou. Só um parênteses. Antigamente se contratava os jogadores de onde fosse, agora a mania é pegar estrangeiro. Isso já era. Não, é muito difícil se acertar um Vitor Roque, entendeu? Você tem que revelar, como o Palmeiras revelou o Hendrick, revelou o Estevam, e outros estão revelando. Luiz Guilherme foi para Curitiba revelou o Ronier, entendeu? O próprio Atlético revelou o goleiro Bento. Você tem que investir na sua base, no seu centro de treinamentos. Este é o caminho. E nós estamos falando, evidentemente, para o nosso público que é aqui do Paraná. Então, Atlético, Operário, Londrina, Maringá, Cascavel, Paraná Clube e Curitiba, eles têm que investir na base. Tem que buscar garimpar o país inteiro. E daí tentar forjar novos jogadores que representariam investimentos. Porque hoje o futebol vive de negócio. E o que é o negócio? É a venda do jogador. Pergunto, como é que essa SAF do Curitiba vai receber de volta o investimento? Só se revelar jogadores. Sim. Porque não vai ganhar. Não é a televisão, não é o patrocinador, não é a bilheteria que vai lhe dar o retorno. Não é tampouco o associado. Ele pode só dobrar negociação. A renda de sócio. Isso aí paga a administração do clube. Gasta-se no dia a dia. Exatamente. Então, por isso que eu sempre disse que não é um bom investimento no futebol. Não é, porque é de alto risco. Sim. Tem a impondabilidade do futebol, que é uma coisa natural, é um esporte. Toda modalidade esportiva tem esse risco. Agora, no caso aí do Curitiba especificamente, a Tricorp vai encontrar muita dificuldade, não só para cumprir todas as etapas do contrato, que é bilionário, né, ao longo dos anos, e vai tirar como? Se não revelar. Tem que revelar aí um craque por ano, no mínimo. Senão, não tira. Mas não é só por causa disso, Carneiro, não é só para efeito de negócio essa obrigação de revelar. O mercado de futebol está tão estrangulado, tão prostituído em matéria de valores e por causa de empresários, que o time, qualquer time, especialmente aqui na América do Sul, time brasileiro, time argentino, basicamente os dois maiores países do futebol desse lado, se não criarem uma estrutura de jovens, não vão a médio prazo ter dinheiro para sustentar uma participação competitiva nos campeonatos. Bom, o exemplo clássico disso é o Mundial de Clubes. Há 12 anos o futebol brasileiro não ganha uma competição dessa decisão. Por quê? Desde o Corinthians, né? Desde o Corinthians. Então você veja que isso aí é a realidade. Por quê? Você não tem como competir com os times que são
patrocinados por países, por conglomerados financeiros, como o Manchester City, o Chelsea, o Real Madrid. Não, o Real Madrid é um clube, mas é um super clube. O Paris Saint-Germain é patrocinado pelo Qatar, é um país. E até agora não conseguiu ganhar. E também não conseguiu. Né? Agora, como é que se vai exigir, né, dos nossos times um elenco nesse padrão para disputar e ganhar um título mundial de clube? O Palmeiras, com todos os investimentos, e o Flamengo, ambos não conseguiram. Deixa eu pegar um gancho aqui que você falou, Mafuz, eu acho bem interessante. O Curitiba não tem um projeto técnico, não tem um projeto para... Ainda não conseguiu Não ter. colocou esse projeto faz tempo, né? Como fazer... Mas nem o Atlético tem. Hoje em dia não tem. Aquele jogo CAP que se implantou lá um tempo atrás já evaporou. Mas assim, como fazer para colocar, implantar esse projeto, fazer ele funcionar com essa pressão de precisar subir Aí de que divisão? está, esse é o grande problema. A torcida no Brasil, o torcedor brasileiro, ele não tem a cultura de esperar, de ter paciência, de ser conformista com um determinado projeto, com um determinado trabalho. Ele exige, e o dirigente, mesmo sendo SAF, continuando como instituição, ele começa a improvisar. Todos os projetos do futebol no Brasil são improvisados, de acordo com reações de arquibancada. Não, tá aí o Curitiba, que é o exemplo nosso, né? Porque os times de menor expressão pública, Bragantino, Novo Horizontino e outros, tem menos torcida, menos pressão, eles se dão melhor nesse modelo de donos do espaço. Sim. Agora, times populares, tradicionais, exatamente, eles são cobrados. E no caso do Curitiba, veja que ele já mudou de executivo, de CEO, de treinador, só neste ano. Não vamos esquecer as bobagens que fizeram no ano passado, quando ele caiu. E neste ano a gestão tem sido ridícula, medíocre no futebol. Por quê? Porque os administradores dessa empresa, que adquiriu os direitos de operação no clube, ainda não pegaram o jeito, não conseguiram acertar o pé. Mas é só ver, o exemplo mais claro que isso acho que não existe. Quando o Curitiba foi vendido, quando ia acontecer a transição para a SAF, quem era o técnico? O Guto Ferreira, não permaneceu para o ano seguinte. No meio daquele ano, a SAF se concretizou e já houve dedo da SAF para o Guto não continuar. O Curitiba contratou, quem era? O Antônio Carlos. Antônio Oliveira. O Zago. Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, é verdade. Antônio Oliveira era o técnico, ele não conseguiu fazer o seu trabalho. E depois, quando estava rebaixado, contrata quem? O Zago. Guto. Não, o Guto de volta. O Guto de volta. Então falta de coerência, falta de conhecimento, falta de capacidade. É sintomático. E explica também a péssima campanha do Atlético, que investiu uma fortuna, mas contratou mal. Jogadores que não sabem chutar, não sabem fazer gol. Então o treinador cria um sistema de jogo no Atlético, não sei se dá para entrar no Atlético já, e cria 15, 16 chances de gol. O outro time, o Fortaleza, foi massacrado pelo Atlético em todos os itens. Mas o Atlético não faz gol. Sim. Não sabe fazer gol, amigo. Como é que faz? Só pra gente deixar na pauta certinha aqui. O Coxa, então, vai jogar nessa quarta contra o Ceará, 9h30 da noite, em casa, no Couto Pereira. Faltam 12 rodadas aí. E não tem muita água ainda. Tem pontos mas não adianta iludir. Tem muita água, mas não dá para iludir. Não dá para iludir. Tem muita gente na frente, a distância é muito grande para o G4, então o Curitiba precisa de um aproveitamento praticamente perfeito para sonhar com um acesso. Vamos falar do Atlético, então. O Atlético que foi eliminado pelo Vasco e depois empatou com o Fortaleza pelo Brasileirão. Finalmente saiu dos 29 pontos, foi para os 30, mas são apenas 5 pontos de distância para o G4. É verdade que tem 2 jogos a menos do que a maioria dos rivais, dos concorrentes, mas mesmo assim, mesmo massacrando o Carneiro, falta coisa para o Atlético. Vamos primeiro tratar da eliminação na Copa do Brasil, que foi anterior, né? No jogo com o Vasco. O Atlético vencia a partida, sofreu um gol padrão Atlético,
de cabeça, todo mundo fica olhando. Vencia com um a mais. O Esquivel, que foi disputar a bola, um baixinho com um gigante. Então o Atlético não tem posicionamento. Essa mesma zaga não se corrigiu no gol do Vasco e cometeu o mesmo erro no jogo com o Fortaleza, com o tal do Moisés. Bateu o Eric, é fácil. O Eric é um volante improvisado como ala. Esse é o grande equívoco do técnico Martim Varini, no meu conceito. Essa bobagem de não colocar um lateral de ofício. Ah, mas não são bons, mas quem é a diretoria tem que responder por isso. O Léo Godoy e o Madison fazem parte do elenco. O Madison bateu pênalti contra o Vasco. Como é que um reserva, terceiro reserva, vai bater pênalti? Esse é outro assunto. Aí vamos lá. Aí o Atlético cede o gol para o Vasco. E daí tem o segundo tempo inteiro para fazer um gol e se classificar. Jogou, foi superior, mas não tem capacidade técnica. Então, aí é a responsabilidade da diretoria que contratou mal. Aí vai para os pênaltis. Uns absurdos, né? Canóbio não pode bater pênalti. Canóbio tem dificuldade para fazer gol com a bola rolando. Aí tem Nicão, não bate pênalti, tem sei lá mais quem. Então, foi lamentável, triste, a torcida saiu muito abalada, muito amargurada. E, mesmo assim, o jogo de sábado foi um jogo mais moral, eu diria. Eu acho que houve uma sacudida no grupo e eles se empenharam. Mas eles não têm qualidade. E daí não conseguiram ganhar do Fortaleza. Mas sabe o que é, Carneiro? É interessante. Eu acho que a gente não pode retornar em fatos que já estão superados. Mas esse mesmo time, com esses mesmos jogadores, jogava com o Cuca. Jogava com o Cuca. Eu já entendo que, neste momento, a crítica da diretoria do Atlético não é mais em relação ao jogador, porque não tem o que fazer. Não, evidente. Não tem o que uma fazer. Perspectiva futura, Não, nesse tem momento... que mudar o treinador. Nesse E momento... se não mudar, também não vai sair do lugar. Não. Nesse momento, não é questão de diretoria. É questão de treinador. O erro está no Varini. Sim, mas quem é que contratou e quem é que pode dispensar? Mas tudo bem. É a diretoria. Aí agora reclama-se uma posição da diretoria, especialmente... Mas a diretoria do Atlético no futebol, Mafus, está desmoralizada de tanta bobagem que fez, né? E ela não consegue segurar um Cuca, do nível do Cuca, e ainda cobra do Cuca a multa por ele ter pedido. Está cobrando a multa? Já cobrou, 600 mil. E o Cuca pagou? Pagou. Opa, então, tá uma diretoria dinheiro. dessa é muito frágil, sob o ponto de vista de gerenciamento. Porque, ao contrário, não tem que cobrar o Cuca, tem que exigir que o Cuca peça desculpa e volte a trabalhar. Como é que abre mão do técnico do nível do Cuca? Se o próprio Cuca se arrependeu? Se na reunião pela manhã, na segunda-feira, após o domingo que houve o fato, o Mário Celso Petralha fosse à reunião, o Cuca não teria saído. Deixa eu só completar o que eu estou pensando. Mafus. Então não adianta mais aqui chegarmos e fazer crítica de que o Coelho é irregular, que o Canóbio não sabe chutar, que o Mastriani não sabe fazer gol. Não adianta mais, neste momento, não tem solução. O fato definitivo é o seguinte: se tem culpa ou não tem culpa o Varini, existe um fato incontroverso. Ele não consegue resolver o problema. Se ele não consegue resolver o problema, o que o Atlético tem que fazer? O que o presidente Mário Celso Petralha tem que fazer? Ele tem que chamar o Paulo Autuori e pedir para o Paulo Autuori assumir até o final do ano. O Paulo Autuori assumiu o Cruzeiro ano passado, não foi? Uhum. Na mesma situação em que o Cruzeiro estava para ser rebaixado, o Paulo Autuori assumiu o clube. Quando o treinador saiu, o Paulo Autuori vai atender o pedido do Atlético. Até porque não foi o Autuori que contratou o Varini. Né? Não. Tem essa situação também. Evidente. O Autuori chegou depois. Ele sempre tem essa ligação a mais, esse cordão umbilical com o treinador quando ele faz a escolha. Mas não é o caso. Então é esse o problema.
Agora, para o ano que vem é outra história. Quando o Atlético entrou em campo, agora no sábado, com Gamarra, Esquivel, Zapelli, Coelho, Mastriani, Canobi, Ivarini, depois entrou Diório, quer dizer, não era um Atlético Paranaense, é um Atlético latino. Sim, mas é culpa de quem contratou, né? Por que contratar tanto gringo? É. É uma falta de conhecimento de futebol. Isso eu entendo assim, porque você não pode... Se bem que não é só o Atlético que está fazendo isso, né? Não, mas a base dos grandes times não é de estrangeiros. É de jogadores locais e muitos revelados. O Flamengo, por exemplo, tá cheio de Mas estrangeiros. aí não vai a lugar nenhum também esse ano, no Flamengo. Tá cheio de estrangeiros. Palmeiras tem bastante também. Agora, a questão do Atlético, ele pega o Racing, né? Pela Pega o Copa Racing na Sul-Americana. Sul-Americana. Eu assisti Racing e Boca Juniors pelo Campeonato Argentino, passou nesse final de semana em Avejaneda. E o Racing ganhou de virada por 2-1. E eu acompanhei o jogo inteiro. O futebol argentino está no mesmo nível do futebol brasileiro, talvez até um pouco abaixo. Por isso que o futebol brasileiro ganha mais Libertadores da América e Sul-Americana. E até os argentinos não estão frequentando muito o pódio, né? Mas, de qualquer forma, eu vi o Racing, um time muito no mesmo nível, vamos dizer assim, do Atlético Paranaense. Então não assusta, porque o Racing é o terceiro clube da Argentina. É o terceiro clube mais vezes campeão, o terceiro clube em torcida. E é o etc. terceiro colocado nesse campeonato argentino também. Eu conheço, inclusive, a Avejaneda. El Cilindro? Um belíssimo estádio. El Cilindro. Muito bonito. Em frente ao do Independiente, né? Sim. Vive lotado. É, uma torcida fidelíssima, um clube de grande tradição. Agora, se o Atlético Paranaense jogar o que jogou contra o Vasco e contra o Fortaleza, vamos dizer, né? E ganhou uma e empatou a outra, mas faça gols. Não é possível. O Fernandinho não volta mais, né? O Fernandinho, se voltar lá por novembro, final de novembro, Então vai metade voltar de de pompom novembro, na cabeça de Papai Noel. a lesão muscular dele foi uma lesão grave, então não dá para contar com ele e o time derreteu sem o Fernandinho, né, Mafuz? Totalmente, né? E isso já estava previsto. Tecnicamente, mentalmente... Não, e já estava previsto isso, já era possível. Nas vezes que o Fernandinho não jogava por cartão amarelo, o Atlético já sentia a ausência. Imagine agora que é quase definitiva a ausência dele. Uhum. É difícil, viu? É difícil e o que está, sabe, Carneiro, me preocupando, eu me preocupo ainda, né? É o conformismo do Atlético. Nada acontece, né? Não existe reação de ninguém. A manifestação da torcida organizada já não ecoa mais. O torcedor, a rede social já não causa o impacto necessário para provocar a sensibilidade dos dirigentes, em especial do presidente Mário Celso Petralha. Esse conformismo é que está preocupando. Um colega nosso, que não é daqui, usou um termo, não cito o nome dele, ou eu vou citar o Napoleão de Almeida, o grande Napoleão de Almeida. Estão fazendo um velório em vida para o Mário Celso Petralha. Quer dizer, está todo mundo com medo de assumir uma posição em respeito à saúde do Mário, quando deveria ter em respeito ao que o Mário fez. Certo? E informação dos bastidores, assim, que quem tenta contrapô-lo, fica numa situação, você é traidor. Você não... Mas ninguém exerce essa função hoje no Atlético. Não tem nenhum conselheiro, não tem nenhum dirigente. Infelizmente é esse conformismo que está judiando do Atlético Paranaense. Olha, eu já tenho minha opinião formada a esse respeito. Eu acho que foi um equívoco do Atlético Paranaense a última reeleição do Mário Celso Petralha. Eu imaginei que no final do ano passado eles prestassem uma homenagem a ele, né? Ou uma estátua na entrada do estádio. Eles optaram por dar o nome do estádio a ele. E, ao mesmo tempo, conversar com ele, convencê-lo a colocar uma nova geração.
novos administradores no clube, porque ele não estava com boa saúde. Fazer um sucessor. Ele já fez, já cumpriu a sua parte. Mas parece que ele é teimoso, parece que ele é renitente nesse aspecto. E realmente, como disse o Mafuz, ninguém ousa enfrentá-lo ou desaforá-lo, sei lá o quê. Então não tem o que fazer. É o problema interno, doméstico do Clube Atlético Paranaense. Nós estamos aqui para analisar os fatos. E os fatos vão se repetindo. Exatamente. Até que surja um fato novo. Vamos aguardar. Na política, de impacto, ou dentro do estádio da Arena da Baixada, uma manifestação pública ou algo semelhante. Fora disso, nós temos que ficar o quê? Assistindo também, porque ao observador, ao comentarista, ao analista, a função é exatamente essa. Eu acho que assim, essa situação do Atlético, ela vem num processo aí de bola de neve há bastante tempo. Desde que o Cuca pediu para sair, naquela época o time já não estava, né? Ele até jogava bem alguns jogos. Havia problemas dentro do clube. Deixa eu só completar. Problemas. Mas, claro, mas assim, vinha deixando a desejar no final do jogo, dando um empate pro Corinthians, tomar o empate do Flamengo. Não, o que derrubou... Teve diversas situações que aconteceram. Depois o Cuca tomou aquela atitude, né, de pedir para sair, para tentar dar um choque de realidade que precisamos reforçar. Só que acho que a origem do problema anterior. Na contratação de um elenco, né, que é abaixo do que poderia ser. O erro foi esse. A diretoria formou um elenco medíocre, recheado de estrangeiros que são mercenários, não no sentido de pegar dinheiro. Mercenários que não têm um comprometimento com a torcida, com a história, com o clube. Ele perde o gol, perdi o gol. Amanhã eu faço. Você vê as declarações dele depois do jogo. Trabalhamos bem, mas o próximo jogo nós vamos melhorar. Isso é conversa fiada. O jogador de futebol tem que sentir a camisa, tem que sentir a torcida, tem que sentir o peso do clube. Isso eles não sentem. O Cuca, ao perceber isso, pediu reforço. Foi negado pela diretoria. Aqueles dois fracassos, aqueles dois vexames da Sul-Americana dentro da Arena da Baixada, amarguraram o Cuca e deixaram ele preocupado. Na sequência, aquela sequência medíocre de entregar o jogo para o Flamengo, nos acréscimos, para o Botafogo e para o Corinthians, ali o Cuca explodiu. Aí faltou um dirigente de futebol para segurar o Cuca. Porque se o Atlético continuasse com o Cuca, mesmo sem os reforços, o Atlético hoje estaria entre os 5, 6 primeiros colocados do Brasileirão. Mas aí que eu estou usando este fato para dizer que o Varini não pode continuar. Que o problema, nesse momento, chama-se Varini. E a solução, ao que parece, é só uma. O Paulo Autori assumindo. O Paulo Autori vai evitar que o Atlético entre no rebolo para cair. Eu tô vendo, se a gente olhar para a tabela de classificação hoje, tem uma situação engraçada. O Atlético está fora da zona de Sul-Americana. Ele tem 13º. Está fora de tudo, está sem calendário pro ano que vem. É só o Brasileiro e a Copa do Brasil. Nesse momento, sim. E é um risco real de lutar contra o rebaixamento e de não ter uma competição internacional no ano que vem. Porque agora ele volta, vai jogar com o Flamengo fora, não, com o Criciúma fora e com o Flamengo fora. E depois joga com o Botafogo aqui. O Criciúma tem 2 pontos a menos que o Atlético. 2 pontos a menos. Meus amigos, a gente está na 26ª rodada desse Brasileirão. Botafogo é o líder com 53, depois tem o Palmeiras com 50, Fortaleza 49, Flamengo 45 e o São Paulo ali 44. Não, mas antes de você entrar, nós temos que ver uma perspectiva futura do Atlético. Está na mão do Mário Celso. Porque o Atlético não termina no final do ano. O Atlético vai continuar. Então, o que esperar a partir de dezembro? O Mário diz que vai formalizar a venda da SAF, porque o Atlético já tem uma SAF. Vai finalizar a venda da SAF. Mas então, é essa questão que tem que ser resolvida. O que o Atlético vai fazer na vida dele? Vai virar SAF, vai continuar a instituição? Como é que vai ser? E aí é que eu volto, eu não quero ser repetitivo,
eu volto a provocar a própria diretoria e os conselheiros. E o Atlético hoje só tem uma pessoa dentro do clube em atividade que tem a capacidade de provocar, sem crise, uma situação. Chama-se Lúcio Glombe. O Lúcio tem uma história de luta. Quando o presidente da Ordem dos Advogados, o Lúcio é uma pessoa extraordinariamente séria, extraordinariamente idealista, um ser humano como ninguém. Ele é respeitado pelo Mário Celso Petralli e respeita o Mário Celso Petralli. Então o Lúcio, olha, eu estou assumindo uma responsabilidade muito grande. O Lúcio poderia assumir uma posição, conversar com o Mário Celso Petralli, eu já não falo para esse ano, mas já fazendo uma previsão. Para 2025. E para 2025. Porque não tem outro hoje dentro do Atlético Paranaense capaz, com mandato e com atividade, como o Lúcio. E ele tem disposição para isso? Tem disposição. O Lúcio tem disposição. Porque se não tivesse, ele não teria aceito ser vice-presidente do clube. É uma posição complicada também estar onde o Lúcio está, com o Petralha, né, cada vez mais dentro da bolha dele, Carneiro. Olha, é um assunto, evidentemente, já disse, de intimidade do clube. E se houver uma reação, uma atitude, será bem-vinda. Mas enquanto o Mário Celso Petralha for vivo, ele não vai aceitar nada. Eu conheço bem ele, a personalidade dele. Enquanto ele tiver esse mínimo problema de condições de saúde para sobrevivência, ele está, evidentemente, lutando com dificuldade, pelo que eu tenho sabido aí. Não tenho contato nenhum. Mas ele, pela personalidade dele, ele não vai abrir mão, não. O Atlético Paranaense tornou-se refém dele. Certo, meus amigos. Só para a gente fechar, estava falando ali da tabela do Brasileirão, a classificação, na verdade. Vai ficar entre esses times o campeão do Brasileiro 2024, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo? Você acha que... Olha, o Corinthians é provável candidato ao título, o investimento que fez. O Corinthians? É, ele desconheceu a dívida que tem. Olha, vou ter que contar, viu? E essa semana corintiana aí me deixou... o Memphis, o holandês. Você vê? E parece que a dívida do Corinthians é mais 2 bilhões e 200 milhões. E daí, como é que faz? Vai contratar um jogador de 70 milhões. E vai que o Corinthians desanda andar e ganhar. E ninguém segura fiel. O Corinthians é o 18º com 25 pontos. Quem vai cair, Mafuz? Desses Vamos lá, aqui. quem que tá aí? O último é o Atlético Goianiense, tem 18. Cai. Depois Cuiabá, 22. Cai. Corinthians, 25. Vitória, 25. Fluminense, 27. Vitória cai. Criciúma, 28. Esses 4. Eu Grêmio, entendo. 28. Não. Cai Criciúma, não tem o poder de se sustentar até a final. Até o final. É, Vai cair Criciúma, Vitória, Cuiabá e Atlético esses Goianiense. 4. E quem vai ser campeão? Vai ser o ano do Botafogo? Não acredito ainda. Eu acho que o Palmeiras vai reagir outra vez. Vai levar o porco de novo. Vai Você levar. também acha, Eu Carneiro? não acho nada, não vou fazer previsão, não sou mãe de santo. Vamos ver a bola rolar. É só um palpitinho. O Botafogo era campeão ano passado, perdeu para ele mesmo. Ele que trata de ser campeão esse ano. Ora, E não vai somar nada pro futebol brasileiro o Botafogo sendo campeão. Por quê? soma, o Botafogo tem uma torcida enorme. Não soma. Como exemplo, assim, não soma Mas nada. que exemplo, Mafuz? Quem é que vai Dinheiro, dar exemplo? dinheiro... E o Palmeiras, o que é? O Palmeiras também é dinheiro, Não, é a mas- máquina funcionando. Mas Hoje mudou, Mafuz. só que é uma máquina brasileira. É a Leila. Ah, sim. É isso que eu quero Você dizer. não torce para o presidente americano, no caso. Americano, É o você não Textor, sabe né? de onde que veio o Textor o dinheiro. nome dele, O né? John Textor. John Textor. Você isso não aí. sabe de onde que vem o Mafuz dinheiro. é nacionalista, né? Aí Não, é não diferente. sou nacionalista. Só que não vai somar nada. Amanhã ou depois o cidadão daqui 2 anos, 3 anos, resolve vender o Botafogo e acabou tudo. Tá, mas daí se o Atlético vende a SAF pro estrangeiro, você não torce pro Atlético mais? Não é questão de torcer. Não é questão de torcer. É questão de exemplo. Exemplo.
para melhorar o futebol brasileiro. Mas eu acho que eu entendo o que você está Você querendo me dizer. entende? Sem fair play financeiro, só injetando É evidente. dinheiro e Você sem ganha o título. sem um controle ali, sem É isso aí. sem esse fair play financeiro que tanto se fala hoje em dia. Se o Elon Musk comprar o Atlético, vai dar o maior mal-estar na geral. Mas vai ter internet funcionando na arena, coisa que hoje em dia é mais ou menos. Bom, meus amigos, fechamos aí essa edição do Carneiro e Mafuz. Na próxima segunda estamos de volta. Aquele abraço, tchau, tchau.